Priscila, como se aproximar mais de Deus esse ano? Gente, vou trazendo para vocês 4 dicas de como vocês podem se aproximar de Deus muito mais esse ano, né. E se é a sua primeira vez aqui, já deixa seu like, sua inscrição, comenta. Se você não é cristão, seja bem-vindo da mesma forma, tá bom? Vamos lá, gente? Bom, 4 diquinhas aqui super simples, quer dizer, parece ser simples, mas na hora de aplicar não é tão fácil assim, tá bom? Porém, são dicas que eu estou acrescentando na minha vida e tem ajudado muito, tá bom? Primeira dica: diminua o tempo de celular. Gente, como o celular tem nos afastado de Deus, né. Cada ano parece que o povo inventa mais coisas para colocar dentro do bichinho, que faz a gente querer ficar muito mais com ele, né. Hoje em dia tem as contas do banco dentro do celular, acabou não tem mais tanto esse negócio de ficar naquela fila enorme do banco para poder conseguir na fila do caixa, né, pra poder sacar ali o dinheiro, né, o salário da pessoa já cai ali na conta dela do celular dela, ela já consegue fazer as transações, pagar a conta, né. Acabou um pouco também essa questão de fila de conta para conseguir quitar as contas, porque muitas das contas, acredito que quase todas, quase 100% das contas, a gente já consegue quitar diretamente no celular, né. Então, assim, a gente consegue fazer em casa, na nossa cama ali, no nosso sofá, não precisa sair, deslocar de casa para fazer outras coisas. Então, realmente é bom por um lado? É. Porém, gente, por um outro lado, né, tem nos afastado tanto de Deus o celular, porque além dessas coisas que eu dei o exemplo para vocês, que são coisas boas, né, que realmente quem gosta de ficar na fila do caixa eletrônico para conseguir sacar o salário, sendo que a gente consegue usar ali no celular hoje, graças a Deus, né. Porém, gente, olha o tanto de coisa que as redes sociais, por outro lado, tem o lado negativo, né, que são as redes sociais, tem nos afastado tanto de Deus. Porque a gente pode sim usar as redes sociais para o bem, para o nosso ao nosso favor. Porém, a maioria das pessoas não usa, inclusive eu também não acabo não usando, né? Eu assisto os vídeos assim direcionado a aquilo que eu preciso aprender no momento, porém, gente, porém, a gente acaba usando, né, as redes sociais ali para querer acaba se comparando com as outras pessoas. Eu lembro que, gente, enquanto eu não me conscientizei o quanto o celular estava me afastando, tanto de Deus quanto, né, de poder viver em paz. Eu tinha acabado de ter a Rebeca na época e eu estava passando além de muitas lutas que vocês já sabem, né, eu sofria muito com ela, porque eu era mãe de primeira viagem, né, e muitas coisas, gente, a gente aprende na prática, por mais que a gente estude, faça curso lá, tem gente que faz curso, né, para ensinar a cuidar do bebê e tudo, a gente tem coisa que a gente só vai aprender na prática, não tem como, né, e é aquela questão, né, o negócio da gente ter o nosso filho é que quando ele chora a gente não pode entregar para a mãe, porque nós que somos as mães, né. Então assim, gente, eu passava muito estresse no início com a Rebeca, porque eu estava aprendendo as coisas. Meu marido também, a gente às vezes não conseguia entrar num bom senso em alguma coisa, porque eu entendia em alguma coisa, mas ele não entendia, então eu já estava nervosa para conseguir explicar as coisas para ele. Então, aí, um pouquinho de tempo que eu conseguia entrar, né, na internet, para ver ali o Instagram, que na época eu não tinha escolhido meu Instagram ainda, eu ficava ali vendo outras mães que parecia que os bebês dela eram os bebês mais perfeitos da face da terra. Eu vi ali, "Ai, uma noite madrugada com o meu bebê", aí coloca: "Ai, meu bebê acordou meu bebê acorda só 4 horas da manhã, toma mamadeira, não sei o que lá", eu tomo um peito, né, vai dormir e pronto, só o outro dia. Enquanto isso a Rebeca acordando em uma hora, e eu tinha que fazer ela dormir no colo, porque eu ainda não tinha ensinado ela a dormir sozinha, e estava acabada, olheiras enormes, não conseguia dormir, mal conseguia usar o banheiro, Jesus. E aí a gente entra na internet e vê essas mães perfeitas, né, porque o povo da internet tira todas as coisas ruins que acontecem, né, que ninguém vai colocar, né, obviamente, né. E eu olhava assim, eu falava: "Meu Deus, por que que eu não consigo colocar uma rotina assim para minha filha? Por que que eu não consigo?" Na época eu reclamava bastante, né, para Deus, em vez de buscar entender, não, eu ficava reclamando bastante. Então a minha conversa com Deus era ficar literalmente reclamando, né. "Ai Deus, por que que eu não consigo fazer uma rotina pra Rebeca? Por que que", sabe, "por que que depois que ela acorda eu tenho que ficar quase 2 horas balançando ela? Eu não tô aguentando mais, Jesus". Então, aí conseguia pegar a internet de novo um pouquinho, o celular, começava a olhar aquelas mães perfeitas de novo. Então, gente, então é muito complicado, gente,
porque a gente se compara muito e a gente tem que entender que o povo tira as coisas ruins da internet e coloca só as coisas perfeitas, como se eles fossem perfeitos, né? Mas eles não colocam a parte difícil que é ter um bebê, o quanto o bebê chora pra caramba. Tem bebê que vira à noite. Todos os bebês, gente, já virou pelo menos uma vez na vida à noite chorando. Só que o povo não põe isso no celular, entendeu? O povo tem que colocar que eles são mães, as mulheres têm que colocar que elas são mães perfeitas. O homem tem que colocar que os homens são homens perfeitos, que ele cuida da mulher, que ele nunca levantou a voz pra mulher, que a mulher precisa disso, que a mulher precisa daquilo. Sendo que às vezes o cara não é tudo isso que coloca na internet. Entendeu? Não existe ninguém perfeito, perfeito é só Deus. No momento que a gente entender isso, a gente começa a ver tanta falha do ser humano que a gente para de ficar se comparando, sabe? A gente começa a procurar os nossos erros, porque a gente tem poder de mudar a gente mesmo. A gente não pode mudar a outra pessoa. Se você tá orando por uma pessoa, é diferente. Mas no grito, na palavra falada, você não vai conseguir mudar ela. Você só vai conseguir mudar quando você entrar literalmente em luta espiritual pela vida dessa pessoa. E é Deus que vai fazer, mas você vai precisar fazer a sua parte também, entendeu? Mas no sentido que eu tô falando aqui é que você não vai conseguir mudar, nós não temos poder para mudar ninguém, tá, gente? Então, assim, já tô começando a sair do assunto, mas enfim, voltando aqui ao celular, né? Então, as pessoas são muito perfeitas na internet, dá até raiva. Gente, o Instagram veio estourando aqui, antigamente era só um negócio que você colocava só uma foto, um vídeo de 30 segundos ali. Hoje em dia, nossa, o povo faz de. Ou o povo é muito coitado na internet, sofre pra caramba, ai, não sei o que lá, ou aí fica botando aqueles vídeos chorando. Gente, olha, eu não posso com essas coisas, eu não posso, não tenho paciência. Vocês já sabem que eu não tenho paciência com o Instagram, né, gente? Mas eu tenho o Instagram pra vender. Ou a pessoa tem o Instagram ali porque ela é perfeita e fica botando a rotina maravilhosa dela, como ela é perfeita, como ela treina todos os dias, como ela lê livro todo dia, como ela faz devocional todo dia, sabe? E aquilo também me cobrava bastante, porque quando eu tive a Rebeca, eu não conseguia fazer meu devocional todo dia de manhã cedinho ali. Eu não conseguia, gente, porque eu acordava de manhã, a primeira coisa que eu tinha que fazer é correr atrás dela, pegar ela, fazer as coisas com ela, e eu ia lá lembrar do devocional lá quase de noite. Então eu ficava muito, meu Deus, eu não consigo. Então eu parei de buscar também perfeccionismo, sabe? A gente quer algo muito perfeito, a gente quer comparar. Não tem como eu, que tinha um bebê na época que tinha acabado de nascer, me comparar com uma mulher que é solteira, nem namora, ou se namora, cada um tá na sua casa ainda, sabe, não tem um estresse, né, o estresse de ter um bebê ali do lado, não dormir direito, não comer direito, não conseguir usar o banheiro, entendeu? Então tudo isso mexe com a nossa cabeça. Então eu ficava muito me comparando, nossa, meu Deus, a pessoa consegue fazer o devocional dela todo dia, eu não consigo. Sabe? Então, assim, e mesmo mães conseguia fazer o devocional ali certinho, de manhãzinha cedinho, e eu não conseguia fazer aquele devocional cedo. Então, aquilo me incomodava, sabe? Mas às vezes a pessoa ela tem alguém que possa ficar com o bebê dela, ou o bebê dela tem uma rotina diferente da minha filha. Então, a gente tem que parar de se comparar. Sabe? Então é muito complicado, gente. A gente se compara bastante. Então, essa rede social veio pra isso, pra gente ficar se comparando, a gente ficar perdendo tempo nessas coisas e se esquecer do que realmente importa, que é Deus, que são as coisas de Deus, as coisas do céu. Jesus mesmo disse, né? Buscar as coisas que vêm do alto. A gente fica perdendo muito tempo aqui na terra, sabe? Se eu preciso de mais tempo, em vez de eu ficar comparando a vida dos outros, tentando encaixar minha rotina igual à vida do outro, eu tenho que buscar em Deus, pedir para Deus, Deus, o Senhor disse que o Espírito Santo me ensinaria todas as coisas. Então o Espírito Santo me ensina a ter mais tempo, que foi o que eu comecei a fazer. Eu comecei a mudar a minha oração. Deus me ensina a ter mais tempo. Pai, o que eu consigo te oferecer no momento é um devocional em um outro horário. Eu não consigo, no momento, te oferecer um devocional cedo, né? Como eu queria. Mas é um tempo, vai passar. Hoje em dia, a Rebeca já tá na creche, ela vai pra creche e tudo. Eu consigo, e mesmo se eu quiser acordar de madrugada pra fazer, ela não fica acordando mais. Então eu consigo fazer um devocional, às vezes, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, com ela dormindo, porque teve um tempo necessário. Não tem como eu ficar comparando a minha vida com a vida dos outros. Então é muito complicado, gente. A gente precisa entender que a nossa vida não é igual à vida do outro. Se você está usando as redes sociais e isso está te fazendo você se comparar muito com as outras pessoas, faz isso você se afastar de Deus, porque você começa a contestar. Ah, eu não vou fazer mais meu devocional, porque eu não consigo fazer certinho que nem fulano faz. Fulano, às vezes, tem um monte de rede de apoio que você não tem, entendeu? Então, isso pega muito nas mães, gente, porque eu sou mãe também e hoje em dia eu sei como é que é. É muito complicado. Antes de eu ter a Rebeca, a gente tinha uma rotina maravilhosa, todo dia o devocional naquela mesma hora, mas eu não tinha um bebê, uma outra vida que eu precisava ter minha responsabilidade, que também diante de Deus é válido. Você cuida da sua família,
Você vale muito mais do que você fazer a obra na igreja, porque o seu ministério é em casa primeiro, né. Então, você precisa buscar ser uma mãe melhor a cada dia, buscar, sabe, priorizar a sua família antes de querer achar que você tem que subir no altar e dar o seu melhor, sendo que você em casa você não tá dando, entendeu? Então você precisa se esforçar, porque para Deus também, principalmente, né, a família conta dessa forma, porque Deus que te deu o seu bebê, né, Deus que te deu o seu marido ou a sua esposa, independente de como são, né, porque ninguém é perfeito, né, porém a gente precisa se focar, gente, em parar, porque às vezes isso tá fazendo você perder tanto tempo, gente. Já se foram 10 minutos, 30 e pouco só falando nisso. Enfim, vamos lá. Eh, então, gente, o celular tem nos afastado muito de Deus, né, então você precisa limitar o tempo no celular, se for preciso, exclui o Instagram, gente, não tá te acrescentando nada. Eu lembro que quando eu excluí o Facebook, gente, eu quase chorei quando eu excluí o Facebook. E daqui a pouco aí depois eu fiquei assim: "Mas por que que eu tô excluindo o Facebook?" Porque eu fui excluindo as fotos, e eu vi foto da minha escola, né, foto do meu tempo de escola, do meu tempo de muitos anos atrás, né, e eu ficava assim lembrando, né. E aí eu fiquei: "Ai, eu vou apagar essa foto, ai, eu vou", sabe. Mas eu fui apagando todas as fotos, porque na época eu não sabia como é que quando eu excluí, né, eu não sabia que era só excluir ali, eu pensei que tinha que excluir umas fotos primeiro para depois conseguir excluir toda a conta. Mas depois, e mesmo, gente, se eu quiser voltar, eu entro no Facebook lá, as fotos estão todas lá. Então olha como que eles fazem, eles não querem que você saia, mas você precisa focar, porque se aquilo tá fazendo você afastar de Deus, tira fora, que nem a palavra mesmo fala, né, se o teu olho te faz pecar, arranca ele fora. Se Deus usou o próprio exemplo de um olho, gente, um olho parte do nosso corpo. Se isso está fazendo você pecar, arranca fora. É um exemplo, né, que Jesus nos deu, né. Imagina para uma simples rede social que não é nada, gente. Na hora que a gente conseguir entender que aquilo não é nada, é lixo, sabe. É menos que lixo, como dizia o apóstolo Paulo, né. É menos que lixo, sabe. Então, assim, gente, vamos entender o quanto isso tem nos afastado de Deus. Avalie a sua vida, vê se realmente está te acrescentando alguma coisa. Sabe, tá fazendo você ficar expondo a sua vida aí ou ficar se comparando com as outras pessoas, arranca fora, em nome de Jesus, tá bom? Diminua então o tempo no celular, use aplicativos que hoje em dia tem, graças a Deus, que consegue bloquear o eu tenho um aplicativo aqui, gente, mas eu não vou colocar, eu vou tentar deixar o nome dele na descrição, porque senão eu vou ter que editar esse vídeo só pra botar uma foto. Então eu vou botar o nome do aplicativo na descrição. Ele é um vídeo que ele tem uma, sabe aqueles não é não sei, sabe quando você cumprir uma tarefa e você dá aquele negocinho que eu esqueci o nome? Então, o aplicativo é um quadradinho e ele tem esse símbolo aqui, tá? E eu esqueci o nome dele, mas eu vou deixar o nome dele na descrição. Ou se eu conseguir deixar o link dele para vocês baixar, melhor ainda, tá? Aí vocês vão lá e baixam, tá? Então, é esse aplicativo, você consegue, é o aplicativo mais fácil do que o Bem-Estar, que eu achei para poder mexer, tá? Então eu consigo bloquear alguns aplicativos, não todos, ou eu consigo bloquear todo em certo horário, de certo horário até certo horário, e ele vai bloqueando e ele vai te mostrando todo o tempo que você fica. E o melhor de tudo, gente, na gavetinha tem um negócio que se chama assistente ONI, assistente, alguma coisa assim, que toda hora que você entra no celular e sai, se você abaixar a gaveta, fica lá escrito quanto tempo que você ficou no celular. Então aquilo, pra mim, começa toda hora a me conscientizar, ó, já passou uma hora. Aí daqui a pouco eu olho assim, já passou uma hora, eu preciso parar. Aí eu vou e paro. Então, sempre te lembrando, sempre te mostrando, você consegue entender que já deu aquele horário, que já tá na hora de você parar, né? Então, gente, baixem esse aplicativo que vai ajudar muito vocês a parar de ficar no celular, tá bom? Gente, esses foram 13 minutos só na primeira dica. Tem que parar de falar, Jesus. Vamos lá, gente. Segunda dica. Faça pequenos blocos de leitura. Como assim? De leitura da palavra, né? Como assim precisa pequenos blocos? Porque às vezes a gente quer simplesmente aprofundar, ficar horas estudando e nem todo mundo tem esse tempo, gente. A gente tem que colocar dentro do nosso tempo, né? Então, faz ali um bloquinho ali de 20 minutos de leitura. Tá indo, sei lá, tá indo para algum lugar e tem alguém que tá dirigindo ou tá indo de Uber, pega ali, em vez de ficar, às vezes, conversando com o Uber, né? Às vezes a conversa não é nada com nada. Pega ali a Bíblia, vai ler rapidinho. Tá indo trabalhar dentro do ônibus, pega a Bíblia ali, leia um capítulo. Você já leu um capítulo naquele dia, só indo trabalhar. Então, em vez de ficar nas redes sociais, né, que o tempo passa assim, pega a Bíblia, lê, faz aquele bloquinho ali de leitura. Deus fala comigo, eu quero ler esse versículo. Leia esse versículo, mesmo que Deus não falar, é um versículo que já está na sua mente. E quando você precisar, Deus vai trazer, porque Deus traz na nossa mente os versículos que a gente lê.
Tem versículo que eu olho assim e falava: "Nossa, eu nunca tinha ouvido falar sobre esse versículo", mas ele nunca veio na minha mente. Por quê? Ele nunca veio na minha mente porque eu não conhecia aquele versículo. Ele só vai vir na sua mente no momento que você começar a ler a palavra. Não é só você ir para a igreja e ouvir ali, você precisa ler a palavra. É por isso que Deus mesmo diz, né, que a gente precisa meditar na palavra dia e noite. Então, acha que não tem tempo? Faça bloquinhos de tempo. Acabou de almoçar no seu horário de almoço, terminou de almoçar, em vez de pegar o celular, em vez de ficar de conversa com outros funcionários, vai ali para longe ali, pega o celular, pega ou o celular, né, a Bíblia no celular, ou pega a Bíblia ali, leia um versículo, já leu o versículo, já leu o capítulo ali, já fez mais um bloquinho de leitura, então faça bloquinhos de leitura, para não precisar você ficar horas lendo, né, porque tem gente que quer literalmente ficar horas lendo, mas se você não tem tempo de ficar horas lendo, você fazendo esses bloquinhos, da mesma forma Deus vai trazer esses versículos na sua mente quando você precisar, tá bom? Terceira dica, faça blocos de oração. Gente, é a mesma coisa, tá? Eu também me cobrava muito porque eu não conseguia orar por mais tempo. Antes de eu ter a Rebeca, eu orava por horas e depois que eu tive ela, eu não conseguia. Eu tô tentando retomar isso agora, mas fazendo os blocos de oração, eu consigo manter o meu relacionamento com Deus, mesmo não tendo tempo de ficar horas. Esse ano ela já voltou pra creche, né? Esse ano eu tô conseguindo retomar mais tempo de oração. Às vezes, mesmo com ela também ali, eu consigo, até porque ela já tá maiorzinha, né, já é outra história. Mas quando ela era pequenininha, gente, demorou muito tempo, eu ficava muito incomodada. Mas eu também não fazia nada para tentar fazer diferente, né, esse é o nosso problema, a gente sofre por reclamar demais, em vez de buscar outros meios de poder conseguir fazer, né, porque sempre é possível, gente. Se Deus disse para você orar, é porque Deus sabe de toda a nossa rotina, sabe de tudo o que passa na vida, sabe como é que é a vida de corrida de uma mãe, mas mesmo assim ele colocou pra gente orar, porque ele sabe que isso é possível. Ele nunca ia mandar algo que pra gente não fosse possível fazer, gente. Sabe? A gente precisa entender, né? Então, faça pequenos bloquinhos de oração, a mesma coisa. Tá, acabou de almoçar ali, já leu seu versículo, faça uma oração ali de 5 minutos, sabe? Foi ali escovar o dente, entrou no banheiro, ora ali 5 minutinhos dentro do banheiro ali, quietinho ali, ninguém vai escutar, sabe? Eh, Você quer, às vezes, tem um bloco de serviço que você consegue dormir, aproveita, faz 5 minutos de oração, não mata ninguém, sabe, gente? Então é nos poucos que a gente consegue, é nos pequenos hábitos que a gente vai criando grandes coisas. E Deus vai ver o seu esforço, porque Deus, ele é lindo, gente. Ele quer que você se esforce. Ele não quer que você fique reclamando, falando que não tem como, não tem jeito, não consigo, sendo que para ele nós podemos todas as coisas. Nós precisamos se esforçar, tá bom? Então faça ali os seus pequenos blocos de oração. Hoje eu faço meus pequenos blocos de oração quando a Rebeca tá em casa, porque às vezes eu fico muito orando, ela acaba acordando, porque ela, olha, eu vou falar pra vocês, ela acorda muito fácil. Então, tem que tomar muito cuidado. Então eu acabo fazendo uma oração pequenininha ali, um bloquinho de oração pequeno. Aí depois ela acorda, aí daqui a pouco eu dou um tempo, dou café pra ela, eu consigo sentar pra fazer meu devocional. Às vezes ela deixa eu fazer, às vezes ela fica ali querendo conversar comigo, mas é a vida de uma mãe. O importante é que eu tô me esforçando, tá bom? Diante de Deus. E Deus ele vai te criar oportunidades. Às vezes você tá lá um pouquinho parado, não tem nada pra fazer, daqui a pouco Deus vem. Vai orar, vai ler a palavra, sabe? A gente nunca tem tempo para jogar fora. Na palavra do Senhor diz que a gente pode orar também para que Deus nos ensine, lá em Salmo, né? Nos ensina a aproveitar o nosso tempo, porque a gente joga o nosso tempo muito fora, a gente reclama muito que os dias têm poucas horas, mas se Deus deu 24 horas é porque ele sabe que é o suficiente para nós, né? Nós precisamos entender e aproveitar o que Deus nos deu em vez de ficar reclamando, né? E a última dica, gente, não menos importante jamais, converse com o Espírito Santo. Gente, a gente pode conversar com o Espírito Santo a qualquer hora. Às vezes a gente fica conversando, tem pessoas que ficam conversando com o chat GPT, né? Porque a resposta ela vem num estralo de dedo, né? Você coloca uma pergunta ali, né? Ai, tô sentindo isso, isso, isso. Ai, aconteceu isso, isso, isso comigo. Aí lá vem o chat GPT. Um segundo depois, vem um monte de resposta ali. Ele começa a puxar seu saco, porque ele é feito para isso. Ele é um robô, é uma tecnologia, é feito para isso, né? Então ele vai fazer isso daí. E mesmo a pessoa sendo cristã ou não, ele vai continuar falando da mesma forma, né? Vai continuar passando a mão na sua cabeça, e Deus não faz isso
Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, se você tá fazendo essa prática, para de fazer essa prática, vai conversar com o Espírito Santo, né? Por mais que você não receba a resposta na hora, porque Deus sabe de todas as coisas, Deus ele não é nosso empregado, ele não é obrigado a responder na mesma hora, mas pode ter certeza que ele vai te responder. Independente se ele vai falar, se vai ser na palavra, se vai ser através de alguma coisa que acontece no seu dia, você vai receber a resposta de Deus. E se você não tá recebendo a resposta de Deus, começa a se consertar, porque às vezes você que tá se afastando dele, tá bom? Então Deus não divide a glória dele com ninguém. Se você vive conversando com o chat CPT, é porque literalmente você não tá usando esse tempo para orar, para conversar com o Espírito Santo, porque orar é uma coisa, conversar com o Espírito Santo é outra. Conversar com o Espírito Santo é você tá ali fazendo um café e você começa a falar algumas coisas da sua vida, começa a desenvolver isso, sabe? Parece uma besteira. Na hora que você começar a fazer isso, você vai ter a sensação de que você tá, sabe? Será que eu tô, sabe? A pessoa fica meio parecendo que ela tá meio doida, sabe? Mas não é não, gente. Conversar com o Espírito Santo é a melhor coisa do mundo. Porque às vezes você gosta de conversar com seu marido, mas às vezes seu marido não vai entender. E às vezes você está muito cansado, chegou a ser cansado do serviço, quer conversar, mas o seu marido ou a sua esposa não entende o que funciona lá no seu serviço. Conversa com Deus, ai Deus. Conversar, não é reclamar. Ai Deus, eu tive um dia tão um pouco cansativo, Deus. Me ajude a aproveitar esse pouquinho de tempo que eu tenho agora, pai. Me ajude a não descontar raiva no meu marido e na minha esposa, o cansaço. E aí você vai ver que Deus ele vai desenvolvendo isso, gente, é lindo demais. Que Deus começou a falar muito mais comigo depois que eu comecei a desenvolver essa questão, né? Em qualquer lugar que você esteja, em pensamento, Deus é tão lindo que a gente pode conversar com ele em pensamento. Só que a gente não desenvolve porque a gente começa a inventar coisas, desculpa, e não é isso que Deus quer, né? Então, começa a colocar essas dicas que eu falei pra vocês, que vocês vão ver que vai ajudar muito na vida espiritual de vocês, vai alavancar, vai sair do lugar, né? Tem gente que fica no lugar ali, no lugar de fé espiritual fria por anos e não desenvolve para poder sair daquilo dali. Começa com esses pequenos hábitos. Não precisa fazer coisa grande. Faça pequenos hábitos e você vai ver o quanto de Deus vai ser acrescentado na sua vida, tá bom? Gente, esse era o vídeo, já tá com 21 minutos. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, tá certo? Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Beijos, tchau!